Miguel Baiense. Para quem não me conhece, eu sou presidente da Plastivida, o Instituto Socioambiental dos Plásticos, e a gente está aqui para lançar o programa Pellet Zero aqui no nosso país, né? É um movimento que a gente está realizando dentro do Fórum Setorial dos Plásticos por um Mar Limpo. Então, a gente se comprometeu a conhecer e avaliar as características desse tema aqui no Brasil, dimensionar a relevância do Brasil para o cenário global, identificar e quantificar a origem dos resíduos nos mares, nas praias, e aqui também entra, né, nesses três pilares, acho que tem muita relação com o pellet, né, do nosso setor. E a gente entende que a questão do pellet, né, da perda de pellets, tem muita sintonia, né, com relação a trabalhar a reciclabilidade e a reciclagem dos plásticos, né, e a questão de lixo no mar e tudo isso. Então, a gente acha que tem muita adesão a essa nossa iniciativa. O contexto ambiental, como muitos de vocês estão familiarizados, ele se resume em imagens como essas, que a gente vê nas mídias sociais, na televisão, em vários locais. Nesse contexto, surgem os pellets, o que para a indústria muitas vezes é uma perda irrisória, muito pequena, acumulada, né, de forma acumulada no ambiente, isso acaba se tornando um grande problema. Nesse sentido, o papel da indústria, além de ser variado, né, e diverso, né, e amplo, ele pode ser resumido aqui, por exemplo, numa intencionalidade de promover inovação, de fomentar a pesquisa, de desenvolver tecnologia para a gente lidar com essa questão. E a gente tem, então, uma oportunidade muito grande de passar uma mensagem para a sociedade de comprometimento, de proatividade e de ações no sentido de ter um oceano cada vez melhor. A gente passou a identificar, no caso específico do pellet, que se quantitativamente não havia uma quantidade relevante desse tipo de resíduo, qualitativamente estava na nossa governança, está na nossa governança enquanto indústria, evitar que ele chegue lá, né? Então, esse foi um dos grandes achados aí que a gente pôde evoluir e começar a discutir mais intensamente a questão dos pellets. A gente terminou, claro que, tendo o quinto pilar desse processo, que é o desenvolvimento de ações de educação ambiental, tá? Dentro da cadeia também produtiva, a gente fez um estudo, uma pesquisa muito interessante no setor, para entender como que a gente poderia adaptar, então, o manual que chegou ao Brasil por meio da Abiplast e da própria Plastivida. Então, como que a gente poderia entender esse processo e adaptar esse manual para uma realidade nacional, né? E a Plastivida também se torna, junto com a Abiplast, uma licenciadora OCS, né? Hoje no Brasil nós temos duas licenciadoras, a Plastivida e a Abiplast, tá? E ambas estão trabalhando dentro do que vocês estão vendo ou vão ver mais à frente sobre a implementação desse processo aqui no nosso país. E aí chega a 2020, neste ano, com o lançamento do programa propriamente, que a gente está passando nesse exato momento, o lançamento dos manuais para implementação, que vocês já podem, inclusive, posteriormente baixar no site, tá? É o www.pelletzero, pellet com 2 L's, tá? .porumarlimpo.org.br. Então, é o pelletzero.porumarlimpo.org.br. E essa plataforma vai ser tudo aquilo que vai balizar o nosso processo de implementação em cada unidade, cada empresa que venha fazer parte dessa implementação no Brasil por meio da Plastivida ou por meio da Abiplast, tá? E vocês, empresas, todos estão convidados a entrarem no site, que é o www.porumarlimpo.org.br, e se tornarem signatárias, tá? Tanto a Plastivida quanto a Abiplast são as licenciadoras do OCS aqui no Brasil, e vocês podem procurar as duas a sua escolha para que, caso tenha de fato interesse de implementar, possamos ser licenciadores da ação. O programa Pellet Zero é uma inovação brasileira, né? Ele é uma questão que vem sendo difundida mundialmente, está sendo construído desde a década de 90 nos Estados Unidos, mas aqui a gente começou a entender que a gente precisava fazer algo um pouquinho além, já internalizando críticas que o próprio OCS vem recebendo mundialmente. Então, o que a gente tem? A gente tem um valor percebido do programa em relação ao que as empresas recebem em termos da sua adesão ao processo. Então, o primeiro deles é o seguinte: as empresas têm que ter clareza que apoiar esse programa significa apoiar a visão do setor. Obviamente, leva à redução de perdas
de material, que é dinheiro, obviamente. Contribui com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o 14, mas também o 12, que é a produção e consumo responsáveis. Então, a gente está aí alinhando ações do setor com ações internacionais. Obviamente, fortalece políticas de sustentabilidade do setor e se vale e se alimenta nas políticas que o setor já tem, né? Então, por exemplo, o ISO 14000 é uma iniciativa que agrega muito a essa lógica do pellet zero. Como eu disse anteriormente, isso fortalece a imagem proativa do setor, porque se antecipa a eventuais legislações, porque o setor está fazendo uma adesão voluntária, está se antecipando, está sendo proativo. Essa abordagem contribui com a implementação do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, com o Plano de Monitoramento e Avaliação do Lixo no Mar do Estado de São Paulo, que nos próximos anos vai ser ampliado para todos os estados costeiros, contribui com as resoluções da Assembleia Ambiental das Nações Unidas, em especial aquela que vai ser construída para a próxima reunião, que é em março de 2021, e também contribui com a Convenção de Basileia, que está muito preocupada com a transferência de poluentes de um local para o outro. No caso do lixo no mar, um resíduo jogado no mar aqui no Brasil pode ir para outros países, né, e vice-versa. É um processo transparente que remete, com a soma de todos esses fatores aqui que eu mencionei, a uma característica inovadora, com credibilidade, confiável e que se alinha à política de compliance que a grande maioria das empresas estão internalizando no Brasil e no mundo. Além disso, esse programa valoriza o investimento com uma boa relação custo-benefício, porque a sua implementação é muito barata, é muito simples, ela remete a pequenos ajustes, né, no pavimento, por exemplo, funcionamento de uma máquina, de um equipamento, e isso faz com que a relação custo-benefício seja muito interessante para a indústria. Então, creio que é um mecanismo muito interessante e que permite com que a gente possa fazer um movimento concertado, estruturante, robusto e muito bem recebido pela sociedade. Como implementar? Eu acho que esse é o principal ponto da conversa de hoje, né? Além da gente entender esse contexto todo que foi falado, é entender como implementar. Esse programa ele é para ser implementado por empresa, né? E por unidades. A lógica que a gente está trazendo é que uma empresa ela vai ter essa certificação na medida em que todas as suas unidades estiverem fazendo algo. É um processo que ele não começa e acaba, ele é um processo que se renova, né? Então, o compromisso das empresas ele é repactuado de tempos em tempos, uma perspectiva de um processo de acompanhamento e renovação da certificação. Temos aqui os 3 manuais, as pessoas de como prevenir a perda, e obviamente, ele não é exaustivo, e ele não elimina a capacidade de inovação que as empresas têm, junto com o seu capital humano. E temos os 2 manuais de implementação, o para a indústria e o para transporte. Que esse aqui é o site do programa Pellet Zero, no portal, a plataforma, dentro da qual a gente tem, então, essa intranet, e aí a gente vai ter a possibilidade de compartilhar dados, compartilhar documentos, boas práticas, né? Esse portal vai servir para divulgar o programa Pellet Zero, e por aí a gente garante essa outra inovação que dará rastreabilidade para tudo que a gente fizer aqui nesse programa. Os passos, então, a gente resume de 1 a 5, né? Esses passos têm indicadores, que são os documentos que vão ser utilizados para embasar a aprovação, a tomada de decisão. Então, o passo 1 requer 2 tipos de documento, basicamente, que é o compromisso da empresa e o compromisso dos colaboradores. Ganha-se 1 estrela. Passo 2, que é para ser realizado em até 6 meses, é o passo do diagnóstico, e ele tem um relatório de situação, que vai ser avaliado. O passo 3, que é o plano de trabalho, com até 6 meses, o documento é um plano de trabalho que vai ser avaliado. E o passo 4 é a implementação desse plano de trabalho, que tem até 12 meses, e que vai gerar um relatório de implementação que vai ser utilizado para as 4 estrelas, para dar as 4 estrelas. Tudo isso dentro do OCS. O Blue, então, a gente tem basicamente um outro relatório de implementação somado à auditoria e a compartilhamento das métricas exigidas pelo programa, e aí a empresa ganha 5 estrelas. Esses prazos são indicativos, o que a gente gostaria é que as empresas tentassem seguir esses prazos máximos, mas o importante é que
as empresas têm que caminhar do 1 ao 4 de alguma forma, e isso não pode demorar 10 anos, né? A gente tem que fazer isso de uma forma conscienciosa e bem objetiva. Aqui, gente, nós temos basicamente a mesma lógica, o certificado OCS e o OCS Blue. A gente está falando das transportadoras. Vocês podem ver que o processo é simplificado. Nós temos aqui o passo 1, com o compromisso da transportadora assinado, o compromisso dos colaboradores assinado, e aí a gente tem a concessão de uma estrela. Esse passo é dado e depois, em até 6 meses, a gente tem a possibilidade da implementação, com um relatório de implementação, tendo os funcionários sido treinados e os documentos sido apresentados. E depois temos o Pellet Zero Blue, não tem um prazo para se virar Blue, ela pode virar como pode não virar Blue, né? Implementação subsidiada pelos elementos que eu já mencionei anteriormente, tá? Que é compartilhamento das métricas e auditoria interna ou externa. A gente precisa envolver a cadeia produtiva, né? Então, acho que além de estarmos aqui com vocês falando sobre a implementação dentro da própria empresa, vocês como líderes desse processo dentro das suas empresas, a gente tem a real necessidade de envolver também prestadores de serviços, né? Nós precisamos dar o exemplo para quando a gente sair para a sociedade e comunicar todo esse processo, a gente está bem envolvido e consciente do nosso papel, envolvendo não só dentro da nossa unidade, mas dentro do nosso setor na cadeia produtiva, com parceiros, terceiros, enfim, e aí sim, dentro da cadeia produtiva, aí sim a cadeia de valor, a cadeia estendida, como a Simone colocou, de forma que a gente mostre o nosso compromisso com essa temática. Entre no site, se torne signatário desse processo do Fórum Setorial dos Plásticos, é importante, dá peso, dá relevância, são empresas grandes, empresas que representam e significam muito para o setor, como vocês bem sabem, conheçam os nossos compromissos e no passo seguinte a gente vai ter o prazer aí, seja com a Plastivida, seja com a Biplast, de implementar o Pellet Zero aí na busca dessa redução para o meio ambiente. E assim a gente vai ter uma linguagem única, um movimento único, respondendo à sociedade aquilo que está dentro da nossa governança em termos de perda de plástico para o meio ambiente. Caso tenha alguma pergunta posterior, por favor, nos direcione para que a gente possa responder, enfim. Venham para o fórum. É isso aí. Gente, obrigado. Hashtag venham para o fórum, né? Hashtag. Muito obrigado. Vamos caminhar junto e vamos estabelecer mais um movimento forte do nosso setor para que ele cresça, continue crescendo, continue mostrando a importância para a sociedade. Então, muito obrigado e nos vemos em breve.